Na semana retrasada, nossa repórter Dani Tessolin foi atrás dos mitos e fatos sobre a polêmica da tatuagem no judaísmo. Por conta do enorme número de pedidos em nossa página no Facebook, ela volta à cena para desvendar mais uma questão polêmica. O silicone no judaísmo. Pode ou não pode? Com você, Dani. Quase todo mundo acha que dá para melhorar alguma coisa no corpo. Prova disso é que cerca de 1.700 cirurgias são realizadas todo dia no Brasil. O país ocupa o segundo ranking mundial de cirurgias plásticas, só perdendo para os Estados Unidos. As mais antigas descrições de cirurgia plástica remontam aos textos em sânscrito com 2.600 anos e antigos papiros egípcios. Esses documentos descrevem reconstruções de nariz, orelha e lábio, utilizando abas cirúrgicas e enxertos. O mundo foi evoluindo, as tecnologias também. À medida que a cirurgia plástica se desenvolvia com novas opções, começou a discussão alárrica formal. Em 1961, Rabino Immanuel Jakobovits, considerado por muitos como o pai da ética médica judaica, dirigiu-se à Sociedade Americana de Cirurgia Plástica Facial num simpósio titulado Opiniões Religiosas sobre Cirurgia Cosmética. O rabino discutiu os parâmetros da cirurgia plástica sob a perspectiva da lei judaica. Após explicar que nenhuma responsa tinha sido escrita sobre o tópico, ele abordou a questão se alguém pode fazer cirurgia plástica com o objetivo de melhorar a aparência física. E então, qual a visão judaica sobre a cirurgia plástica? Em que casos ela é ou não permitida? Na verdade, um fundamento que a gente tem que saber é que o nosso corpo, ele não pertence a nós, ele é sim uma dádiva de Deus, que Deus deu pra gente. Isso aqui é um presente que a gente tem que cuidar e tratar deles muito bem. Nós não temos permissão de fazer o que nós quisermos com o nosso corpo. Então, a posição dos rabinos hoje seria que eles fazem uma concessão. Eles falam assim, se a pessoa tem algum defeito, algum problema anormal, que isso faz ela ficar diferente de outras pessoas, então realmente vale a pena ela fazer essa cirurgia e colocar-se nesse pequeno risco, nessa complicação. Porém, se não tem nenhum problema, nenhuma questão, não é uma pessoa anormal e apenas sem nenhuma razão, então realmente já deve se consultar uma questão um pouco mais complicada e deve se consultar um rabino bem competente sobre esse assunto. Em 2011, a doutora Hania Er-Hatib foi a primeira mulher árabe israelense a se tornar uma cirurgiã plástica. Ela trabalha no maior hospital do norte de Israel. Depois de estudar medicina, Hania decidiu se concentrar em cirurgia plástica e diz que foi importante, porque na sua comunidade a cirurgia plástica não é muito avançada e não é bem aceita. Por isso se sente um pouco como uma emissária para a comunidade, para entrar nesse campo e levá-la adiante. E no Brasil? Como será que a comunidade judaica se comporta com relação a esse assunto? O Dr. Ronaldo Goldman é judeu, cirurgião plástico e entre os seus inúmeros títulos é também titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, chefe de equipe do Hospital Albert Einstein e possui doutorado em cirurgia plástica pela Universidade de São Paulo. Ele vai falar um pouco dessa questão do ponto de vista médico. Eu entendo a lei como realmente uma preocupação, um respeito ao corpo, que o corpo não pertence a nós, e sim pertence a Deus. Então eu entendo e respeito. E o que eu acho mais interessante, o mais inteligente, é que a lei judaica ela tem a grandeza do entendimento. Então ela entende que assim, você não deve fazer uma incisão no corpo de forma imotivada. Você não é o dono do corpo. Mas ela respeita e entende se você tem um problema, se isso gera um desconforto, se isso gera uma problemática para você, ela respeita e aceita assim que seja feita uma cirurgia. Uma coisa que eu acho muito importante, e a semelhança do que acontece com a própria Organização Mundial de Saúde, define-se saúde como um perfeito bem-estar físico, psíquico e social. E os rabinos enxergam da mesma forma. Eles entendem que não é só o físico que você está incisando ou não incisando, está modificando. Você está abrangendo o indivíduo como um todo. Está abrangendo corpo e alma. Quer dizer, se física, psique e socialmente é necessário, aí sim você pode ter um respaldo da Halá, um respaldo realmente do rabino, da comunidade ortodoxa para você poder fazer esse procedimento.